السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد. Respeitados irmãos, conforme foi anunciado, o nosso tema de hoje, neste sábado, vai ser uma reflexão em torno de um tema que há algum tempo atrás tivemos a oportunidade de abordar numa sexta-feira. Então, hoje queremos fazer uma reflexão em torno do mesmo tema e tudo tem a ver com o idioma do khutbah de Jumu'ah. Khutbah, que é o sermão da sexta-feira. Primeiro, falar das particularidades que o khutbah do Jumu'ah tem. Se nós olharmos para as diferentes religiões, o Islã é a única religião que tem este privilégio e esta oportunidade, em que todas as sextas-feiras há um sermão onde as pessoas aproveitam aprender algo sobre o seu dini. Até um chefe do Estado só dirige-se à nação uma vez por ano. Os nossos imãos nas mesquitas dirigem-se ao Jamaat 4 vezes por mês, através do khutbah de Jumu'ah. Portanto, o Islã, ao estabelecer o khutbah de Jumu'ah, nós temos khutbahs do Eid. São 2 vezes por ano. Mas o Jumu'ah é semanal. Então, semanalmente, nós temos uma escola onde a pessoa vai aprender algo sobre o seu dini. É por esta razão que o Islã deu grande ênfase ao khutbah de Jumu'ah, deu grande importância, tanto que até num hadith, o Nabi sallallahu alaihi wasallam começa a descrever os graus das pessoas que vêm para o masjid. Aquele que chega na primeira hora é como se tivesse dado em sadaqa uma vaca. Aquele que chega na segunda hora é como se tivesse dado sadaqa um cabrito, até chegar ao ponto de ovo, aquele que vem já na última hora. Porque o propósito é chegar naquela hora e ouvir o khutbah e depois fazer o salat. E o que o Corão Al-Karim nos fala acerca da importância deste dia? Diz: Ya ayyuhalladhina amanu, idha nudiya lis-salati min yawmil jumu'ah, fas'au ila dhikrillah wa dharul bay'. Ó fiéis, idha nudiya lis-salati, quando ouviram o chamamento para o salat, إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة, na sexta-feira, o que vocês devem fazer? Não disse famshu, caminhe, disse faça'u, apressai-vos. Apressai-vos para onde? Ila dhikrillah, para a recordação de Allah. Porque no Jumu'ah, no khutbah também há a recordação de Allah. Aí aprendemos coisas sobre Allah. وَذَرُوا الْبَيْعِ, e deixem de lado as transações comerciais. Isto é, deixam os vossos afazeres e corram para lá. O Islã não estaria a fazer tudo isto em vão. É porque tem um propósito, quer atingir. Então, daí que o Islã estabelece o khutbah de Jumu'ah como um momento especial de aprendizagem. Porque ali, no khutbah, ouvimos o imam a falar das qualidades de Allah e dhikr.
O imam dá orientações à luz do Coran e Sunna, é irshad, que é orientar. Então, estimados irmãos, o khutbah do Jumu'ah tem este valor, de tal maneira que o Islã orientou a todos os crentes a manterem silêncio e a ouvirem o khutbah. E isto chega a um ponto em que qualquer distração que te impede de acompanhar o khutbah estraga automaticamente o seu salat. Por isso mesmo o Nabi alayhi salatu wassalam diz: Man qala li akhihi ansit faqad lagha wa man lagha fala jumu'ata lahu. Aquele que disser ao seu irmão, cala-te. Quer dizer, você está sentado a ouvir khutbah, alguém está a conversar. Então se você vir a escolher, cala-te. Você que está a dizer isso, o Nabi diz, faqad lagha. Al-laghu é trazer algo que invalida aquele ibadah. E é por isso que logo no final diz, waman lagha, aquele que cometer o laghu, esta brincadeira, fala jumu'ata lahu, não terá jumu'ah. Quer dizer, ele fez salat, não vai repetir, mas o benefício do salat, ele não alcança. Já viram, estimados irmãos, a importância disto? E nós, todas as semanas, alguns irmãos vêm nos pedir, Sheikh, veja lá se podes alertar, as pessoas fazem muito barulho. E todas as semanas os imãs alertam as pessoas para não fazerem barulho, mas o barulho aumenta cada vez mais. E quem faz barulho não são crianças, são adultos que saíram de casa sem saber para onde iam. Então, de repente, perderam-se aqui na mesquita. Pensamos assim que o objetivo não era ir à mesquita. Ele ia para qualquer sítio. Mas perdeu-se, de repente entrou na mesquita, porque se ele saísse de casa para a mesquita, ele saberia preservar esse momento e não perder o seu Jumu'ah por uma simples conversa. É por isso que a pessoa, quando chega logo, as pessoas sentam de acordo com os sofás. As pessoas que gostam de conversar, quando vêm para o masjid, sabem o que é que eles fazem? Ficam sentados naqueles balcões, ficam lá fora a conversar, outros vão lá atrás, mesmo tendo espaço aqui, não entram, porque aqui à frente já não consegue conversar, não tem companhia. Ele conversa melhor lá atrás. Mesmo sabendo que há lugar no primeiro andar, ele prefere ficar ali onde se faz o wudu, porque ali conversa melhor. Toca mostrarem-se telefones, conversas daqui para lá, o imam está a falar, ninguém está a ouvir. Então, esta é a importância do Jumu'ah. Então, pela importância que o khutbah do Jumu'ah tem, daí, então, os alimos divergiram-se em torno do idioma do khutbah. Por um lado, este khutbah, nós aproveitamos a aprender algo sobre o Din. E se for em língua árabe, e nós não somos falantes da língua árabe, vamos aprender algo? Não, só ficamos ali a ouvir alguém a falar, mas não estamos a perceber o que ele está a dizer. Daí que os alimos divergiram-se sobre esta mas'ala. O khutbah de Jumu'ah, a língua árabe, é uma condição para o khutbah, para a validação do khutbah, ou não, ou podemos fazer o khutbah numa outra língua qualquer. Daí que eu, antes de entrar para aquilo que os alimos disseram, eu gostaria de resumir isto, e vou usar aqui a linguagem de Imam Ibn Rushd. Ibn Rushd, no seu livro Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, ele tem uma linguagem, que tem uma expressão só dele, em matéria de fiqh. Então eu preferi usar essa expressão de Imam Ibn Rushd. Então, a primeira questão que vamos colocar, que vamos fazer um resumo primeiro do assunto todo, porque é dentro deste resumo onde se enquadram todas as opiniões dos alimos em torno deste mas'ala. Então, a primeira questão é esta: khutbatul Jumu'ah, hal hiya ibadatul ma'qulatul ma'na am ghayru ma'qulatul ma'na? Am hiya ma'qulatul ma'na min jiha wa ghayru ma'qulatil ma'na min jiha? O que é que isso quer dizer?
o khutbah do Jumu'ah, será que é um ritual razoável ou não razoável? A ibada razoável, quando Imam Ibn Rushd disse ibadatun ma'qulatul ma'na ou ghayru ma'qulatil ma'na, e isso traduz-se por razoabilidade do próprio ritual, é o seguinte: é que dentro do Islã há rituais que nós podemos compreender e há rituais cuja compreensão está além da nossa capacidade. Por exemplo, estimados irmãos, se nós perguntarmos aqui a qualquer muçulmano, por que os salates geram 5 e não 6? Alguém pode nos responder isso? Ou não são 4? Por que o salat Dhuhr, Asr, salat al-Isha tem 4 rakats? Salat al-Maghrib tem 3. Salat al-Fajr tem 2. Por quê? Onde é que está a razoabilidade nisto? Ninguém sabe, porque isso está acima da nossa capacidade. Nós recebemos assim e é assim que devemos praticar. Não questionamos. Quer dizer, ninguém pode dizer que não, eu primeiro tenho que entender por que Salat al-Dhuhr são 4 rakats. Por que não tenho possibilidade de fazer um só? E por que nós não podemos fazer assim, por exemplo, os salates? Eu venho num fim de semana, por exemplo, sábado, entro aqui no masjid, faço salates de toda aquela semana. Não venho mais até a próxima semana. Que tal? Por que tenho sempre que fazer 5 salates diários nos devidos horários? Ninguém vai nos responder isto. Porque isto está acima da nossa capacidade. Mas dentro do Islã, há rituais que Allah nos permitiu compreendermos a sua razão. A sua razão de ser. Por exemplo, se alguém me pergunta por que eu tiro zakat, percebe-se por que eu tiro zakat. Além de me purificar a mim da avareza, purificar os meus bens do shaitan, também é uma ajuda ao necessitado. Aqui há razoabilidade. Este ritual, eu compreendo a sua razão. Agora, perguntar por que Al-Fajr tem 2 rakats, isso não vou poder vos responder, porque não sei. Recebemos assim mesmo. Portanto, agora, o khutbah seria um ritual razoável, que nós podemos compreender a sua razão, ou é ibada que não é razoável? Quer dizer, recebemos assim, temos que fazer assim mesmo. Por outro lado, será que parte do khutbah é razoável e outra parte não é razoável? Então, a partir daí, estimados irmãos, vem a seguir: فَمَنْ رَأَى أَنَّهَا عِبَادَةٌ مَعْقُولَةُ الْمَعْنَى قَالَ بِأَدَائِهَا بِأَيِّ لُغَةٍ بِشَرْطٍ أَنْ يَفْهَمَهَا السَّامِعُونَ. Para aqueles alunos que acreditam que o khutbah do Jumu'ah é um ritual razoável, porque o objetivo é ensinar, o objetivo é recordar, o objetivo é lembrar. Para quem acha que o khutbah é razoável neste sentido, então ele diz que pronto, o khutbah do Jumu'ah pode ser feito em qualquer língua, com a condição das pessoas perceberem o que está a se dizer. Por quê? Porque neste caso, لأنها مجرد وسيلة لإدراك المقصود من الخطبة وهو الإرشاد والوعظ. Porque neste caso, o idioma do khutbah não é um objetivo, é um simples meio para alcançar um objetivo. Qual é o objetivo do khutbah? É das pessoas perceberem o que se diz e essa percepção vai levar as pessoas a mudarem de comportamento. Afinal, no Islã é isto. Eu pensava que era assim. Aprendeu aonde? No khutbah. Então, logo mudou o seu comportamento. Aprendeu algo sobre o din. Então, aí, o idioma do khutbah seria apenas um meio para alcançar esse objetivo. Então, se este objetivo nós alcançamos usando a língua árabe, vamos usar a língua árabe. Se alcançamos usando o português, vamos fazer o khutbah em português.
Se alcançamos falando inglês ou francês, então vamos usar qualquer língua, na condição das pessoas que estão ali a ouvir poderem perceber o que é que está a ser dito. Agora, وَمَنْ رَأَى أَنَّهَا غَيْرُ مَعْقُولَةِ الْمَعْنَى. Agora, para aqueles árabes que acham que o khutbah do Jumu'ah não é razoável, simplesmente é algo que recebemos, como os 2 rakats de Al-Fajr ou 4 rakats de Dhuhr, não se pode alterar. Então, para este grupo de álimos, eles dizem que a língua árabe é uma condição para a validação do khutbah. Porque o Nabi fez assim em árabe, então nós também não podemos alterar, temos que fazer da mesma forma. Por quê? Porque estamos a seguir o Nabi alayhi salatu wassalam. Se ele fez em árabe, vamos fazer em árabe. وَمَنْ رَأَى أَنَّهَا مَعْقُولَةُ الْمَعْنَى مِنْ جِهَةٍ وَغَيْرُ مَعْقُولَةِ الْمَعْنَى مِنْ جِهَةٍ أُخْرَى. Agora, para aqueles árabes que acham que o khutbah do Jumu'ah é razoável numa parte e não é razoável noutra parte, porque olhou que o khutbah tem o seu formato, tem os seus pilares. Então, daí que eles dizem que estes pilares devem ser, devem ser feitos com a língua árabe. Agora, o conteúdo do khutbah pode ser feito na língua que as pessoas percebem. Então, quais são os pilares do khutbah? Quando o imam sobe no mimbar, alguns alunos falam destes pilares, outros falam de 5, outros mais, outros menos. Dizem que elogiar Allah é um pilar do khutbah. Fazer o salat ala nabi é outro pilar do khutbah. Fazer dua é outro pilar do khutbah. Recitar um versículo ou hadith é um pilar do khutbah. Como eu dizia, há quem vai mais nesses pilares, há quem fica menos. Mas só para termos um exemplo, falamos aqui de 4 pilares. Estes pilares devem ser, quer dizer, a língua usada nestes pilares deve ser a língua árabe. É por isso que o imam tem que aprender pelo menos Alhamdulillah Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Rasulillah. Este, quer dizer, elogia Allah, faz o salat ala Nabi em árabe. O dua vai fazer em árabe. O versículo, antes de traduzir, primeiro recita em árabe, depois traduz. O hadith, recita em árabe, depois traduz. Isto tem que ser trazido em árabe. Agora, o conteúdo da orientação, o conteúdo do khutbah, pode ser com qualquer língua para este grupo de álimos. Então, estimados irmãos, se olharmos para as diferentes opiniões dos álimos em torno deste mas'ala, não saem desta introdução que acabamos de fazer. Este é o primeiro ponto. Segundo ponto, a causa da divergência neste mas'ala do khutbah, do idioma do khutbah, é que não vamos encontrar nem versículo, nem hadith que vai diretamente ao encontro deste mas'ala. É que se houvesse hadith não haveria divergência. A divergência é porque não há nenhum hadith que diz claramente. Então, como não há hadith, não há versículo, o que é que os álimos fizeram? Então, eles esforçaram-se. Não é? Esforçaram-se. Daquilo que eles compreenderam a partir das linhas gerais da Sharia, então cada um fez a sua interpretação. Portanto, estamos perante um assunto divergente. E quando estamos perante um assunto divergente, estimados irmãos, o Islã nos recomenda algo. Temos que ter a postura de um crente e a educação de um crente para lidarmos com assuntos divergentes. Os sahabas divergiram, mas não se dividiram. Você que Sheikh, ele não está bem. Não. Estivemos a conversar, infelizmente o nosso irmão parece que ingeriu álcool. Sim.
Então, estimados irmãos, voltando para o nosso assunto, como não há aqui nenhum hadith claro, os árabes foram deduzir a partir de hadiths, versículos, foram ver a prática do Nabi, a prática dos sahabas, cada um foi buscar isso. Então eu dizia que em assuntos divergentes temos que ter a postura de um crente, temos que ter a educação de um crente. Os sahabas divergiram, mas não se dividiram. Os sahabas divergiram, mas não se dividiram. Por quê? Porque a divergência entre os sahabas tinha como causa a busca da verdade. Cada um seguiu um caminho, ficou convencido de que esta era a verdade e pronto, disse o que disse. Às vezes contrariava o outro, mas o outro sabia que, pronto, ela viu da maneira dele. Não é? Agora a nossa divergência tem outra causa. As causas das nossas divergências e das nossas diferenças são problemas psicológicos. São problemas internos que nós temos. Arrogância, racismo, vaidade, orgulho, complexo de superioridade, o culto de pessoas. Não, meu Maulana disse, então aquilo que meu Maulana disse ninguém pode mais contrariar. Este aqui é o nosso problema. É por isso que as nossas diferenças, as nossas divergências sempre levam-nos para a divisão. E aí acabamos chamando nomes uns aos outros e acabamos saindo do din, o problema já é pessoal. Estimados irmãos, estou a trazer isto porque há alguns irmãos que, quando neste masjid introduzimos o khutbah em português, as pessoas simplesmente abandonaram. Dizem, olha, não se pode fazer o salat atrás dele. E noutras mesquitas também, não vão. Dizem, olha, aquilo ali é bid'ah. Eu perguntaria, este irmão sabe o que é bid'ah? Quando é que se diz que fulano está a fazer bid'ah? É preciso entender isso, sob o risco de cairmos em contradições. Mas vamos aqui. Os ânimos divergiram-se em torno do idioma do khutbah. Pelo menos as opiniões todas, estas opiniões divergentes, nós podemos trazer aqui mais ou menos, ou compactar em 3 opiniões. A primeira opinião diz: أنها لا تصح بغير العربية لغير الحاجة وتصح للحاجة. A primeira opinião diz que o khutbah do Jumu'ah não se deve fazer senão em língua árabe. Mas, se houver necessidade de se fazer numa outra língua, abre-se uma exceção, pode-se fazer. Portanto, para esta opinião, o khutbah tem que ser feito em árabe. Mas se há alguma necessidade de se fazer num outro idioma, pode-se fazer. Necessidade como? Por exemplo, as pessoas que estão ali não estão a ouvir árabe. E esta opinião é defendida, quer dizer, é a opinião dos seguidores de Imam Ahmad bin Hanbal, os 2 companheiros e alunos de Imam Abu Hanifa, Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani e Abu Yusuf, e também é a opinião de uma parte dos seguidores de Imam Shafi'i. É a opinião dos seguidores de Imam Ahmad bin Hanbal, uma parte dos seguidores de Imam Shafi'i e os 2 companheiros de Imam Abu Hanifa, Muhammad ibn al-Hasan e Abu Yusuf. Estes disseram que não, o khutbah tem que ser feito em árabe quando não haja necessidade. Se houver necessidade, porque quem está ali a ouvir não entende o árabe, então pode-se fazer numa outra língua. A razão, o que que eles dizem? Eles dizem: Inna al-khutbata la takunu illa bil-lughati al-arabiyya. Khutbah só pode ser feito na língua árabe. Liman ya'rifuha wa yafhamuha. Mas para quem conhece a língua árabe, compreende a língua árabe. Tanto o khatib como as pessoas que estão na mesquita.
ويحصل الفائدة المرجوة منها. Porque, no fundo, as pessoas devem tirar o proveito do khutbah, que é entender a mensagem. فإذا تعذر الفهم وعدمت فائدة السماع لغير العربي جاز أن تكون بلسانه الذي يعرفه لا بالعربية. Agora, se houver alguma dificuldade das pessoas poderem perceber, porque não são falantes da língua árabe, então o imam pode fazer o khutbah na língua daquelas pessoas para poderem entender a mensagem. E eles dizem ainda mais: إن الخطبة باللغة العربية ليست مقصودة لذاتها. O khutbah em língua árabe não é um objetivo a alcançar. O idioma não é um objetivo. Mas sim o objetivo é o ensinamento, que é o conteúdo do khutbah. E este conteúdo do khutbah, que é o ensinamento, que é a recordação, que o Jamaat deve perceber, se não for possível fazer chegar na língua árabe, far-se-á chegar numa outra língua que as pessoas percebem. Portanto, estimados irmãos, o que estamos a fazer aqui, não estamos a inovar. Há ânimos que defendem. Há ânimos que defendem, estimados irmãos. E foi por causa desta opinião que o Conselho da Academia da Jurisprudência Islâmica na Arábia Saudita, há uns anos atrás, recebeu uma carta. Esta carta vinha de alguns irmãos da Índia. E eles lá tinham uma divergência. Porque alguns diziam que não, o khutbah pode-se fazer na língua local, outros diziam que não se pode fazer. Então eles escreveram a perguntar à Academia da Jurisprudência Islâmica, chama-se Majma'ul Fiqh al-Islami, na Arábia Saudita. Então, eu só vou tirar as partes que a Academia respondeu, o Conselho da Academia respondeu e diz: قد نظر في السؤال فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي قد نظر في السؤال المحال إليه حول الخلاف القائم بين بعض المسلمين في الهند. Quer dizer, esta academia estudou a pergunta que lhe foi colocada em torno da divergência entre alguns muçulmanos na Índia بشأن جواز خطبة الجمعة باللغة المحلية غير العربية relativamente ao idioma do khutbah do Jum'ah, se poderia ser na língua local ou não. Porque essas pessoas que defendiam, nessa altura lá na Índia, que defendiam que o khutbah só tinha que ser feito em língua árabe, eles diziam que, porque o khutbah substitui os 2 rakates do Jum'ah, isto é, naquela hora de Jum'ah nós tínhamos que fazer o Dhuhr. O Dhuhr tem 4 rakats, mas na sexta-feira quem está na mesquita faz o Jum'ah apenas 2 rakats. E os outros 2, onde é que ficam? Diz que então o khutbah substitui aqueles 2 do Dhuhr que devia ser feito. Esta é a opinião deles. Mas é uma opinião que também pode-se falar alguma coisa. Porque no Salat, quando eu esqueço, faço o que? Sajdat al-Sahw, sajda de esquecimento. E quando falho no khutbah, faço também sajdat al-Sahw. Então não é a mesma coisa. E aqui o Conselho da Academia diz o seguinte: وقد قرر المجلس بعد اطلاعه على آراء فقهاء المذاهب. Quer dizer, depois de analisar as diferentes opiniões dos álamos em todos estes madhahibs, então esta academia chegou a esta conclusão: أن الرأي الأعدل الذي نختاره, que a opinião mais justa que nós escolhemos, opinião razoável que nós escolhemos, هو أن اللغة العربية, é que a língua árabe para fazer o khutbah e os 2 eids في غير البلاد الناطقة بالعربية, nos países onde a maioria não é falante da língua árabe, a língua árabe não é condição para fazer o khutbah. ولكن الأحسن أداء مقدمات الخطبة وما تضمنته من آيات قرآنية باللغة العربية. Mas o melhor é fazer assim:
a introdução do khutbah, os versículos do Coran, aquelas condições que nós explicamos aqui, tudo deve ser feito na língua árabe e depois o conteúdo do khutbah faz-se na língua local que as pessoas entendem. E a academia aqui depois avança mais adiante e diz o seguinte: لتعويد غير العرب على سماع العربية والقرآن. Isto para fazer com que as pessoas também habituem a ouvir a língua árabe e a recitação do Coran na sua língua litúrgica. مما يسهل عليهم تعلمها وقراءة القرآن. Então isto facilitaria também para eles a aprendizagem da língua árabe. Esta é uma das razões que sempre ouvimos, que o khutbah tem que ser em árabe para também incentivar as pessoas a aprenderem árabe. Eu não sei se alguém já aprendeu a língua árabe a partir do khutbah. Alguém já se formou, já fala árabe? De tanto ouvir o khutbah em árabe, hoje já falo árabe. Já aconteceu? Não. O objetivo do khutbah é ensinar língua árabe ou é orientar? É orientar, não é ensinar língua árabe. Língua árabe nós temos que abrir escolas. Então, esta era a primeira opinião. A segunda opinião diz assim: أن إلقاء خطبة الجمعة باللغة العربية شرط من شروط صحتها. A segunda opinião diz que fazer o khutbah na língua árabe é uma condição. Não se deve fazer o khutbah em qualquer outra língua. Não interessa se as pessoas percebem ou não percebem. Não interessa se o imam que está a dar o khutbah conhece o árabe ou não conhece. Se não aparecer ninguém que conheça a língua árabe, vejam, até alguns que defendem esta opinião vão mais longe. Dizem que se não aparecer naquela zona alguém que fala a língua árabe, que possa fazer o khutbah em árabe, não há ninguém, então eles, o khutbah já, aliás, o Jumu'ah já não é obrigatório para eles, todos fazem zuhur. Que tal? Esta opinião é defendida pelos seguidores de Imam Malik, uma parte de seguidores de Imam Ash-Shafi'i, também uma parte de seguidores de Imam Ahmad bin Hanbal. Portanto, Al-Malikiyya, Ash-Shafi'iyya, wa riwayatun 'inda Al-Hanabila, então todos estes apoiam esta ideia. Só tem que ser em árabe. Eles trazem um hadith de Malik ibn al-Huwayrith. Malik ibn al-Huwayrith diz: أتينا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون. Nós, certa vez, fomos ter com o Nabi alayhi salatu wasalam, éramos um conjunto de jovens de idades aproximadas. فأقمنا عنده 20 يوما وليلة. Então, ficamos lá como hóspedes em Medina, hóspedes do Nabi alayhi salatu wasalam durante 20 dias. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا. O Nabi alayhi salatu wasalam era muito amável, misericordioso, compassivo para conosco. فلما ظن أن قد اشتهينا أهلنا. Então, quando o Nabi notou que nós já tínhamos saudades da nossa família, queríamos já regressar, سألنا عمن تركنا بعدنا. Então ele perguntou-nos: a quem vocês deixaram lá na vossa zona de origem? Aqui há um ensinamento aqui, estimados irmãos. O Nabi era tão sensível que eles nem precisaram falar. O próprio Nabi notou que estes agora já têm saudades de voltar para casa. Então ele logo tomou a iniciativa. Quer dizer, o Nabi podia calar, só deixaram-lhe: não, fica como estão com o Nabi, fica aí, não interessa. Não, mas eles também têm família. O Nabi notou isto. O Nabi era tão sensível nestas coisas. Hoje aparece alguém, tipo, quer falar contigo. Ah, tá bem, fala lá. Começa a falar. Ele nem se preocupa se esta pessoa está cansada, quer ir descansar, quer ir para casa, quer comer nada, ele só está a falar. Tá. Parece que come sabão, só está. Lá, vai, você tem que ver que esta pessoa aqui já está cansado. Né? Já está cansado. Depois começa a repetir as coisas, a pessoa é repetitiva. Uma pergunta que queria fazer em 2 minutos, já tem 1 hora, ele ainda está a fazer a pergunta. Se ele faz a pergunta em 1 hora, eu vou lhe responder em quantas horas? A pessoa tem que ser sensível a estes fatos. Às vezes alguém, mashallah, é muito bom, musafaha, apertar a mão, faz parte do sunnah.
Quem chegou, apertou a mão, Assalamu alaikum, tudo bem assim. Você aperta a mão, já não quer lhe deixar mais. A pessoa quer fazer o sunnah, quer ir, ainda você está a puxar. Não fica bem. A pessoa tem que ser sensível a essas coisas. Porque depois de amanhã, o que é que vai acontecer? Amanhã já vou evitar esticar a minha mão. Já sei que esticar a mão estarei na BO. Então, o Nabi era sensível a estas coisas. Então, eles dizem, falamma dhanna, quando ele notou que nós já queríamos voltar para as nossas famílias, ele próprio nos perguntou, sa'alana amman tarakna ba'dana, quem vocês deixaram lá nas vossas casas? Então, então nós informamos, deixamos lá nossas famílias. Faqal, então ele disse, irji'u ila ahlikum, voltem para as vossas famílias. Fa'aqimu fihim, fiquem lá com eles, wa'allimuhum wa'muruhum. Então cheguem lá para ensinem vossas famílias. Dê as ordens do Islã. وذكر أشياء أحفظها أو لا أحفظها. E mencionou outras coisas que algumas delas memorizo, outras já não memorizo. Mas depois o Nabi alayhi salatu wassalam disse para eles assim, وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي. E façam o salat tal como me viram a fazer. فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ. Quando chegar a hora do salat, فَلْيُؤَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ. De vós que faça adhan, وَلْيَأُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ. E o mais velho dentre vós que seja o vosso imam. Aqui estamos a falar da segunda opinião. Eles usaram este hadith como prova. Como? Disseram assim, وَوَجْهُ الدَّلَالَةِ مِنْ هَذَا الْحَدِيث. A maneira de compreender este hadith é o seguinte. أن النبي صلى الله عليه وسلم, é que o Nabi alayhi salatu wassalam disse a eles, صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي. Façam salat tal como me viram a fazer. Isto é, o nosso salat deve ser tal e qual o salat que o Nabi sallallahu alaihi wasallam fez. E como é que ele fez salat al-Jumu'ah? Fez salat al-Jumu'ah com khutbah. Como é que fez o khutbah? Fez em árabe. Então logo, façam em árabe. É razoável. Fez em árabe. Então vocês também façam em árabe. Entretanto, isto foi respondido. Este argumento foi colocado em causa. É que esqueceram-se de uma coisa. Que o Nabi sallallahu alaihi wasallam era um árabe. Fazia khutbah para um povo árabe. Que entendia o árabe. Era impensável que o Nabi sallallahu alaihi wasallam fizesse khutbah em inglês naquela altura. Quem ia entender? Então é por isso que fez em árabe. Portanto, no hadith não há prova nenhuma de que o khutbah tinha que ser mesmo em árabe. Imagina que o Nabi estivesse a falar com um povo que não era falante da língua árabe. Iria lhe dar a mesma orientação ou não? Esse é o primeiro ponto. Segundo, mesmo o hadith é correto. O hadith é correto. Mesmo voltando para o hadith não está a falar da regra do idioma do khutbah. Simplesmente está a falar do salat. Façam como me viram a fazer. Porque aí então também poderíamos já pôr outras coisas também. Sallu kama ra'aytumuni usalli, façam salat tal como me viram a fazer. Então o Nabi subiu no mimbar, fez o khutbah. O mimbar do Nabi era assim? Ou era um tronco só? Por que não colocamos tronco também? O Nabi fez salat em tapete? Ou era só areia? Por que não removemos e vamos trazer areia também? Uma série de coisas que podemos aqui colocar. Então, porque naquela altura que o Nabi fez o khutbah em árabe, não havia necessidade de fazer noutra língua, porque as pessoas compreendiam o árabe. Agora, nós estamos a falar já num contexto diferente que as pessoas não percebem o árabe. E o objetivo do khutbah é orientar as pessoas. Como é que você vai orientar as pessoas numa linguagem, ou num idioma, numa língua que as pessoas não percebem? Vai dizer que, olha, você está a dizer em árabe, Ittaqullah, tenham medo de Allah, mas ninguém está a perceber isso. Ninguém está a perceber. Então, outra questão, ainda estamos nesta segunda opinião, disseram assim, é que também nós não temos nenhum vestígio de que depois do Nabi alayhi salatu wassalam, os sahabas, os tabi'un, tabi'in, fizeram khutbah, senão em árabe. Eles todos fizeram khutbah em árabe.
fizeram khutbah em árabe. Mais uma vez, isto também foi rebatido, que esses que vocês estão a mencionar faziam khutbah para gente árabe, entendia o árabe. É verdade que os sahabas depois saíram, foram nas diferentes conquistas, conquistaram povos que não eram falantes da língua árabe, mas mesmo assim fizeram khutbah na língua árabe. Por que que eles não traduziram? Então, se eles não traduziram é porque compreenderam que o khutbah era, aliás, a língua árabe era uma condição para a validação do khutbah. Mas isto também pode ser respondido. As pessoas esquecem-se que os sahabas, quando saíram de Medina para irem conquistar outras regiões, quando chegavam naquelas regiões, as pessoas convertiam-se ao Islã e o Império Islâmico estava em expansão, o governo estava nas mãos dos muçulmanos. Eles é que governavam aquelas regiões que eles conquistavam. Portanto, não iam só fazer da'wah. Conquistavam, convertiam as pessoas e eles governavam aquela região. Estimados irmãos, Moçambique foi colonizado por Portugal. Por acaso viram os portugueses aprenderem as nossas línguas nativas para se comunicarem conosco? Ou eles obrigaram-nos a aprendermos a língua deles para nós podermos nos comunicar com eles? Foi isso que aconteceu. Por isso aprendemos o português. E é a língua nacional, a língua oficial. O árabe também era a língua oficial. Os sahabas não se preocuparam em aprender as línguas daqueles que eram conquistados. Eles é que tinham que aprender a língua oficial do Estado, que era o árabe. Portanto, fazer o khutbah em árabe fazia parte da soberania do Estado Islâmico. O que é diferente do nosso caso. Portanto, outra questão é que eles comparam o khutbah do Jumu'ah como takbiratul ihram. Takbira é quando a gente diz Allahu Akbar para fechar o salat. Se isso tem que ser feito, porque você não pode chegar a dizer Allah é maior. Não se aceita, tem que ser Allahu Akbar em árabe. Então, isto também é igual ao khutbah, então também tem que ser em árabe. Então neste caso, nós, por causa desta opinião, então seria assim, que todos os muçulmanos devem aprender a língua árabe e que aprender a língua árabe é um fardo, é um dever, uma obrigação, tal como a obrigação do salat. Quer dizer, se você não conhece língua árabe, então você não é muçulmano. É possível pensar assim? Não é possível. Então, nenhum muçulmano é obrigado a aprender a língua árabe para perceber o Islã. Ele, para se tornar muçulmano, não precisa ser falante da língua árabe. Estimados irmãos, a terceira e última opinião diz أنه يستحب الخطبة بالعربية وتصح بغيرها. Quer dizer, é aconselhável fazer o khutbah em árabe, mas também pode-se fazer numa outra língua. Khutbah é aconselhável fazer em árabe, mas também não há nada que impede que possa se fazer numa outra língua que não seja a língua árabe. Sabem, estimados irmãos, esta é a opinião de quem? Imam Abu Hanifa. Imam Abu Hanifa. E hoje temos a maioria dos que rejeitam o khutbah numa outra língua dizem seguir Imam Abu Hanifa. E eu pergunto, que discrepância é esta? Quer dizer, você segue o teu imam, quando chega nesta parte aqui, diz: imam, estás sozinho, não vou te seguir. Também uma parte dos seguidores de Imam Ash-Shafi'i. Estes dizem o seguinte: أن المقصود من الخطبة الوعظ. O objetivo do khutbah é a exortação. E a exortação pode acontecer em qualquer língua. Portanto, qualquer língua serve para o khutbah. Mas também, aqui diz assim que sim, em qualquer língua sim, desde que os ouvintes estejam a perceber. Porque não adianta aqui, por exemplo, dizer: olha, no Masjid de Muhammad vamos começar a fazer
khutbah em chinês. Ninguém vai perceber. Ninguém vai perceber. Portanto, de todas estas opiniões, estimados irmãos, indo ao encontro de vários álamos hoje em dia, é que a opinião mais defendida é a primeira. É a primeira opinião. Esta opinião que diz que o khutbah faz-se em árabe, quando não haja necessidade. Mas se há necessidade de se fazer numa outra língua, porque as pessoas não compreendem a língua árabe, então pode-se fazer em árabe, é esta opinião que muitos defenderam, até outros, depois a partir daqui falam já da tradução. Dizem que então, nesse caso, pode-se traduzir o khutbah, quer dizer, o imam faz o khutbah em árabe e depois traduz. Existem álamos que aceitam isso. Eles defendem essa opinião de que pode se traduzir, mas colocam como condição que a tradução deve ser lida no mesmo mimbar, no mesmo instante. No mesmo instante. Porque aí depois vamos já deixar para uma outra coisa, que é uma observação. E isto vai mais para aqueles que defendem o khutbah apenas na língua árabe. O que não deve acontecer é o seguinte: se você quer defender o khutbah só em árabe, não se pode fazer noutra língua, então faça khutbah em árabe. Mas não venha alterar o formato do Salat al-Jumu'ah. Porque o Salat al-Jumu'ah, qual é o formato do Salat al-Jumu'ah? O Salat al-Jumu'ah tem um formato específico. O imam entra, sobe no mimbar, faz o adhan e ele faz o khutbah. Depois do khutbah, desce e faz Salat. 2 rakats. Este é o formato do Jumu'ah. Então você não pode alterar este formato fazendo na sexta-feira 2 khutbas. Um antes do adhan, o outro depois do adhan. Não pode. Quer dizer, isto é, aquilo que nós fazemos, o imam chega, para aqui primeiro, depois fala em português, fala em qualquer língua, explica, depois é que sobe. Dali o imam, muadhin faz adhan e ele faz o khutbah. Depois as pessoas dizem, não, aquilo era khutbah, isto aqui era bayan. Khutbah o que não é bayan também? Khutbah é sermão, é bayan, é explicação, é tudo isso, é ensinamento, é orientação, é dhikr, é tudo isso. Não adianta aqui colocarmos esses nomes naquilo, é khutbah, isto aqui era bayan. Tanto que, reparem, estimados irmãos, desde o tempo dos sahabas, no tempo dos tabi'in, nunca houve este formato que temos hoje, em que primeiro dá-se bayan, depois dá-se khutbah, depois salat. Este formato não existe. Então, se o khutbah em português não é legal, este formato é pior. E é este formato que nós defendemos. Por isso, a tradução deve ser ali. É por isso que alguns árabes dizem que, olha, o imam pode fazer assim, pode fazer o khutbah em árabe, depois traduz esse khutbah já para a língua local no mesmo instante. Há outros que defendiam a ideia de que não, o imam pode fazer o khutbah, então depois do salat, ele vem já ler a tradução daquele khutbah na língua local. Mais uma vez caímos no risco de alterarmos o formato do Jumu'ah. Porque as outras gerações que hão de vir vão pensar que isso faz parte do Jumu'ah. Assim como hoje nós pensamos que o bayan que se dá antes do khutbah faz parte do Jumu'ah. Então, estimados irmãos, este era um resumo que eu queria trazer aqui, mas para mesmo terminar, algumas pessoas disseram que aquilo que acontece no Masjid de Muhammad, ou no Anuaril, ou em outras mesquitas que fazem khutbah em português, aquilo é bid'ah. Então, não se pode seguir esses imãs o seu salat. Estimados irmãos, isto é perigoso. É perigoso porque revela falta de compreensão. Esta pessoa que diz isso não custava nada aproximar para procurar se informar, ou se ele tem alguma prova, então apresentar. O que é triste é que alguns irmãos que têm problemas com khutbah na língua local, nas suas andanças arranjam um livro, não é?
depois vem às escondidas, deixa para ser entregue ao imã. Mas eu não estou a ver a pessoa com quem eu vou dialogar afinal. Nós estamos a falar isto abertamente. Também não estamos a dizer que detemos todo o conhecimento, não. Este é o nosso esforço. E se um irmão tiver uma prova, por favor, também venha nos elucidar para nós não continuarmos no erro. A pessoa está livre. Você acha que não? Para mim, o khutbah só tinha que ser em árabe. Há álimos que defendem isso, não está errado. Vá para a mesquita onde se faz o khutbah em árabe. Agora, não é considerar os outros satanases simplesmente porque você não concorda com isso. Pior ainda quando as mesmas pessoas, em tempos passados, aqui, já ouviram khutbahs noutras línguas que não eram português. Já ouviram até em urdu e aceitaram. Hoje, porque em português estão a rejeitar? Quer dizer, penso que aí temos que pensar um pouco, estimados irmãos, porque o objetivo nosso, estimados irmãos, não é andarmos de gladiar. O nosso objetivo é alcançarmos a verdade. E, como irmãos que somos, se você nota que, olha, seu irmão está errado, aproxima e ensina. Portanto, o que nós queremos dizer aqui era isto aqui. O khutbah, há álимos, e muitos. Não é só desta era, até no passado. Porque Imam Abu Hanifa não é desta era. Já nessa altura já defendiam o khutbah na língua local. Porque para eles o khutbah tinha um objetivo, tem um objetivo. E a língua que é usada para fazer chegar a mensagem do khutbah é apenas um meio só. Mas também há álимos que defendem que não, a língua árabe é uma condição. Também respeita-se isso. Portanto, era esta reflexão que nós queríamos deixar. Jazakumullahu khairan, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.